Vamos ver agora então como encontrar o comprimento de arco de uma curva. A gente viu já no cálculo de uma única variável, né, como encontrar o comprimento de arco de uma curva numa curva plana, né. A gente vai ver agora, relembrar, digamos assim, e expandir isso para funções espaciais, curvas espaciais. Então, digamos que eu tenho uma curva C, dada por R de t igual a um x de t, y de t, a gente vai fazer para o plano e depois a gente expande isso para o espaço. Vamos supor que o t varie de A até B. E aí vamos fazer um rabisco aqui. A gente quer encontrar o comprimento de arco dessa curva, por exemplo. Bom, vamos supor que essa curva comece num t igual a A e termine num t igual a B. Apesar daqui estar aparecendo o eixo x, né, a gente consegue encontrar um instante que a curva começa e um instante em que a curva termina. O que eu vou fazer com essa curva é particionar ela por segmentos, todos do mesmo tamanho. Ao particionar essa curva em segmentos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pedacinho da curva, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, e vou dar um zoom. Trazer ele aqui para esse gráfico aqui de baixo, para esse eixo aqui. Continua sendo o plano XY. E aí digamos que eu trouxe aquele pedacinho para cá. E o segmento que eu dividi lá está aqui, ó. Bom, ao fazer isso, observem que eu consigo formar um triângulo, retângulo, né? Aqui, onde esse cateto do triângulo é ΔX e esse cateto do triângulo aqui é ΔY. Observem que a aproximação, por exemplo, aqui que eu peguei, ela é muito grosseira, né? Eu vou calcular o comprimento branco da curva, porque eu não tenho uma ferramenta ainda para encontrar o comprimento em vermelho aqui. Eu vou achar uma aproximação, vou chamar esse comprimento de LI, ou seja, esse pedacinho que eu peguei é um ΔXi e um ΔYi, né? Porque eu tenho o primeiro ΔX1, ΔX2 e assim por diante, esse aqui é um ΔXi. Então eu peguei um pedacinho só da curva aqui para mostrar que, se eu quiser esse comprimento aqui, LI, o comprimento dele eu encontro usando Pitágoras, né? LI é a raiz quadrada de ΔXi ao quadrado mais um ΔYi ao quadrado. Isso me dá a aproximação ou o comprimento desse carinha aqui em branco, né? Esse segmento de reta, que se ele for bem pequeno, né? Ele se aproxima, ó, como eu fiz aqui, ó, da curva. Quanto menor esse segmento, mais eu me aproximo da curva. Bom, só que isso aqui só me dá o comprimento de um segmento, né? De um pedacinho da curva. Eu quero o comprimento da curva toda. Então eu vou chamar de L, que vai ser o somatório de um I variando de 1 até N. Quanto mais pedaços, o N significa quantos segmentos eu peguei na minha curva aqui. Quanto mais segmentos eu pegar, significa que eu dividi a curva em pedaços menores dessa raiz aí. Um ΔXi quadrado mais um ΔYi quadrado. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar e dividir essa expressão aqui por um ΔT. Posso fazer isso, ΔT maior que zero, né? Então, isso aqui seria ΔXi ao quadrado mais um ΔYi ao quadrado. E eu vou multiplicar essa raiz, o numerador
e o denominador por um ΔT. Vezes ΔT dividido por ΔT. Esse ΔT eu posso, então, na verdade, fazer assim, para ficar melhor de entender, multiplicar e dividir a raiz por ΔT. ΔT maior que zero. Bom, a gente sabe que se ΔT é positivo, né? Então, a raiz quadrada de ΔT ao quadrado é igual a ΔT. Então, eu posso dizer que eu posso jogar o ΔT para dentro da raiz ao quadrado, se ele for positivo. E como ele é positivo, então esse ΔT eu vou jogar para dentro da raiz. O outro não. O outro eu vou deixar do lado de fora. Isso vai me dar, então, o somatório dessa raiz. Agora vai ficar, então, um ΔXi ao quadrado mais um ΔYi ao quadrado. Tudo isso sobre um ΔT ao quadrado e aqui fora ΔT. Eu posso agora dividir cada membro aqui dentro da raiz por ΔT ao quadrado. Então eu vou ficar com comprimento. L é o comprimento, tá? Esse carinha que eu estou encontrando é o comprimento da curva, o comprimento de arco da curva. Então isso vai ser um somatório de I igual a 1 até N da raiz de ΔXi ao quadrado sobre um sobre um ΔT ao quadrado. Mais um ΔYi. Eu até posso botar um índice nesse ΔT chamado de ΔTi, não tem problema algum. São todos iguais, né? Não muda. Ao quadrado, ΔT. Então, esse índice aqui eu vou tirar fora agora, porque ele indica simplesmente que eu estava pegando, né? Estou somando aqui cada um deles. Eu vou tirar o índice e vou escrever só o somatório da raiz, então, de um ΔX sobre ΔT. Ambos estão ao quadrado, mais a mesma coisa que o ΔY sobre um ΔT. Ambos estão ao quadrado, ΔT. Só que isso ainda é grosseiro, porque se eu pegar dois segmentos, ou seja, se o n for até 2, somente de 1 até 2, né? Se eu pegar dois segmentos, sei lá, a minha curva é algo assim, eu pego dois segmentos para dividir a curva, a aproximação que eu vou encontrar para o comprimento é muito grosseira. Então, o ideal disso aqui é tomar um limite de n tendendo a infinito, ou seja, infinitas partições, o somatório, de igual a 1 até n, né? Desse ΔX sobre ΔT ao quadrado, mais um ΔY sobre um ΔT ao quadrado, ΔT. Isso agora me dá o comprimento da curva. Só que a gente sabe que esse limite de um somatório nada mais é, né, que uma integral, né? Essa é a definição de integral. Então, é uma integral de A até B, que é onde começa e termina a minha curva, da raiz de quem? Dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado dt. Onde o que significam, né, o dx dt? Simplesmente a derivada das coordenadas da minha curva aqui, ó. A derivada de x e a derivada de t. Isso para o R2. Então, isso me dá, que foi o que vocês viram lá no cálculo de uma única variável, né? Isso me dá o comprimento de arco da curva. Então, isso aqui é o comprimento de arco da curva. Em geral, dependendo da curva, essa integral não é algo simples de ser resolvida. Por exemplo, se eu for tentar resolver o comprimento de arco de uma parábola, eu caio numa substituição trigonométrica para resolver a integral. Então, as integrais de comprimento de arco de curva não são tão simples de serem resolvidas. Eu tenho que tomar cuidado às vezes, tá? No caso do R3, para uma curva no R3, com a equação, né, R de t igual a x de t, y de t e z de t,
também com t variando de 1a até b, a gente vai ter que o comprimento só vai expandir ali, né? Comprimento de arco L é a expressão geral, digamos assim, vale tanto para o R2 quanto para o R3. dx dt quadrado, ou x' de t, mais dy dt ao quadrado, mais dz dt ao quadrado. dt, né? Então, isso me dá o comprimento de arco de uma curva no R3. No R2 também, porque no R2, se o z for zero, né? Eu troco isso aqui por zero. Olhando para essa expressão, a gente pode ver o seguinte, ó. Olhando para esse termo aqui dentro da integral, ou seja, o integrando, o que esse termo nos lembra? Observe o seguinte, ó. R' de t, né? É o que? É dx dt, dy dt. Poderia botar x', né? Mas dz dt. Se eu pegar o módulo disso aí, é a raiz de dx dt quadrado mais dy dt quadrado mais dz dt quadrado. Portanto, o comprimento de arco pode ser escrito como a integral de a até b do módulo do r' de t dt. Uma expressão mais limpa, digamos assim, mais fácil de lembrar. Então, a integral, o que faz sentido, né? Se eu olhar para a minha curva, eu posso pensar nisso aqui como se fosse um vetor. Esse vetor aqui é secante. Ele vai se aproximar da curva quando ele for tangente, né? Ó. Ele vai ter um formato algo parecido com a curva. Então, se ele for bem pequeno, esse vetor aqui, ele se aproxima com o formato da curva. Ó. E aí basta somar o módulo de cada um, onde cada um desses caras aqui são os meus R' de t. E aí basta somar o comprimento de todos os vetores tangentes, tendendo a zero, claro, né? Porque ΔT tendia a zero. Então, isso nos dá o comprimento de arco da curva.